Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tânia Carmonari, eu sou professora de inglês há 17 anos, psicanalista e atualmente eu estou fazendo a minha pós-graduação em neurociências voltada para a educação. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu sempre ouço, né? Não só ouço, como eu leio e vejo por aí pessoas que falam que vão destravar o seu inglês, ou pessoas que falam que são travadas em inglês. Na verdade, não existe ninguém travado, tá? Trava a gente usa para máquina, para o carro, para bicicleta, mas não para as pessoas. O que a gente pode, talvez eu possa aqui assegurar é que existem fatores que travam o seu inglês. Eu quero falar de 5 deles que, no meu conceito, baseado na minha experiência e no que eu venho estudando durante todos esses anos, são os mais importantes para que você, que é brasileiro, tá? Esse vídeo é voltado para brasileiros ou falantes de língua portuguesa que estudam o inglês hoje e tá com dificuldade de desenvolver, de chegar à tão sonhada fluência. Então, antes de eu falar dessas 5 questões ou fatores, vamos entender o que é fluência. Eu estou aqui conversando com você, falando fluentemente a língua portuguesa. Posso cometer um errinho aqui, posso dar uma gaguejada ali, né? Posso esquecer uma palavra, mas eu ainda estou fluente. Então, fluência é falar com fluidez, ou seja, colocar seus pensamentos e suas ideias dentro daquilo que você expressa com a fala. Então, não necessariamente você precisa ser um exímio conhecedor da língua inglesa. Você não precisa estar num nível avançado, usando palavras difíceis e sofisticadas para dizer que você é fluente. Você pode se tornar fluente já num nível intermediário. O intermediário real, porque infelizmente chega muita gente para mim dizendo que é nível intermediário, aí você vai fazer um teste de nível e a pessoa não consegue responder perguntas simples. Então, assim, fluência é isso, é fluidez, é a capacidade de você conversar numa boa, certo? Então, o primeiro fator que trava o seu inglês é a questão do contexto. Ambos os idiomas têm contexto. A língua portuguesa tem o dela e a língua inglesa tem a dela. Só que assim, a língua portuguesa, ela é um pouquinho mais solta. Então dá algumas vezes margem para ambiguidade ou duplo sentido ou uma má interpretação. Principalmente quando a gente usa algumas palavras que têm duplo sentido. Eu posso trazer aqui a palavra, a frase, desculpa. A Maria comprou doces para o seu filho. Filho de quem? Seu que está aqui assistindo o vídeo ou o filho da Maria? Entende? Então, para a gente tirar essa margem de dúvida e ambiguidade, aí eu uso dela, né? Maria comprou doces para o filho dela. Então, a gente sabe que é o filho da Maria. Então, em inglês é um pouquinho do oposto disso. É uma língua um pouquinho mais fechada. Ela tem o seu contexto. Aliás, a língua idioma é muito contextualizada, mas ela é fechadinha. Por isso que eu posso dizer, quer dizer, posso dizer não, eu vou trazer aqui alguns exemplos que acontecem em ambos os idiomas, mas eu quero falar mais da língua inglesa. Por exemplo, verbos com grafias, verbos não, palavras com grafias idênticas, porém uma pronúncia para um que significa verbo e a pronúncia para outro que não é verbo. Por exemplo, a palavra live e live, né? Quantas vezes vocês aí não assistem lives no YouTube ou no Instagram, em outros lugares, e tá escrito lá Live e fala live. Live é ao vivo. Então, por exemplo, eu trouxe até um exemplo aqui. The comedian performs live every day. Ou seja, ele se apresenta ao vivo todos, todos os dias, tá? E I live in a house. Eu moro ou vivo numa casa. Então, são grafias idênticas, pronúncias distintas e significados distintos.
certo? Então, para quem está aprendendo idioma, né, principalmente quem não sabe nada, está começando do zero, entender esse conceito é difícil, porque a palavra está escrita igual. Mas isso também acontece em português. Por exemplo, eu estou com sede. SEDE. Eu estou com sede. A sede da empresa é em algum lugar. SEDE. A pronúncia também se altera e o sentido da palavra também se altera. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, o brasileiro não tem muito essa concepção de que um idioma é um pouco mais solto e o outro um pouco mais fechado. Calma que você vai entender um pouco mais. Por exemplo, os verbos wear e use. O brasileiro não tem o hábito de usar o verbo vestir, né? Por exemplo, eu, em vez de eu falar eu visto uma camiseta branca, eu falo que eu uso uma camiseta branca, ou eu estou usando uma camiseta branca. Já em inglês, eu não posso usar o verbo use quando eu estou falando de roupas, acessórios, ou até mesmo maquiagem, tá? Então eu faço uso do verbo wear. Então, I am wearing a white t-shirt. Ou I am wearing black sunglasses. E I use a computer. I use this microphone. Então, existe essa diferença. Então, é muito normal, né? Normal não, mas assim, é muito comum os alunos, quando estão chegando nas aulas de inglês, e a gente vai ensinando vestimentas, e aí ele começa a usar o verbo use. I use t-shirt, I use glasses. Não, e não é assim. Não é o correto. Claro que se a gente estiver aqui falando sobre comunicação, se você usar o verbo use para falar de roupas e acessórios, é claro que o seu interlocutor ele vai entender o que você quis dizer, mas ele vai perceber que você usou o verbo incorreto, certo? Outra coisa aqui que eu queria trazer, que é uma coisa que eu fiquei muito impressionada quando eu fui pesquisar o verbo amassar. Gente, existem vários tipos de verbo em inglês com a mesma tradução, amassar. Só que existem contextos diferentes para esses verbos. E por isso que eu estou te falando. Eu tenho um verbo com contexto X, eu tenho um verbo para o contexto Y, eu tenho um verbo para o contexto W. Então eu trouxe aqui, ó, wrinkle e crease para amassar roupa. Crumple para amassar papel. Dent para amassar o carro ou uma lata. E mash, que é o mais conhecido de todos, que é amassar a batata, quando você faz o purê de batata, né? Então, existem outros, tá? A lista é grande. Se você for num dicionário digitar lá amassar, você vai ver um monte. Só que em português a gente usa o amassar, o mesmo verbo, para vários outros contextos. Amassar batata, amassar o carro, amassar a lata. É tudo igual. Então, o- isso é uma coisa que também dificulta, que trava o seu inglês, é que você precisa usar verbos diferentes para determinados contextos. E já em português, não. Claro que também o inverso acontece, tá? É que agora, no momento, eu não tenho nenhum exemplo. Mas eu posso falar também dos outros verbos aqui, ó. Win, earn, gain e get. Todos esses verbos, né, tirando o get, que tem vários significados, todos eles significam ganhar. Só que cada um é para um contexto diferente. E falando do próprio verbo get, se você pegar um dicionário monolíngue, tá? O que é um dicionário monolíngue, gente? É um dicionário que está em inglês. Tem lá o verbete em inglês e a explicação em inglês, certo? Você vai ver que tem. Eu lembro que uma vez eu consultei um dicionário impresso, tinha umas 4 folhas só explicando quantos significados tem o verbo get. Inclusive, eu tive uma aluna uma vez que falava, o get é o verbo coisar, né? Porque a gente sempre fala, eu coiso aquilo, eu coiso não sei o quê. É o verbo coisar, porque ele coisa qualquer coisa, né?
E outra coisa que eu gosto muito de falar, posição das palavras em determinadas frases na língua inglesa, por exemplo. Os advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, por exemplo, always, sometimes, never, usually, often, eles têm uma posição específica nas frases, com raras exceções, certo? Já em português, os advérbios de frequência podem mudar de posição na frase, às vezes mudando um pouquinho o sentido da frase, mas ele tem um pouco mais de liberdade. Então, por exemplo, eu quero falar aqui do verbo não, do advérbio de frequência always. Então, eu trouxe aqui I always study English. I always study English. Veja que o advérbio always está entre I e o verbo study. Essa é a posição correta. Eu não tenho como colocar always I study English ou I study English always. Não soa bem. Gramaticalmente falando, não está correto. E com certeza você não ouvirá pessoas falando frases desse tipo. Já em português, eu posso pegar a palavra sempre e caminhar pela frase. Por exemplo, eu sempre estudo inglês. Eu estudo sempre inglês. Eu estudo inglês sempre. Então, assim, não perde muito sentido, ou sempre eu estudo inglês, né? Não perde muito sentido, mas tem uma certa liberdade. Então, isso também acontece na língua inglesa. Outra coisa que eu posso trazer é a questão do every. Aí eu tenho every day, every month, every year, etc. Geralmente, esses que a gente chama de adverbial phrases, né, que são frases adverbiais, elas geralmente vão para o fim da frase. Então, por exemplo, I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. Já em português, eu posso falar, eu todos os dias estudo inglês. Ah, eu estudo todos os dias inglês. Tá vendo que tem uma certa liberdade com a palavra, com a expressão todos os dias? Claro que você pode jogar para o começo da frase. Every day I study English. Mas quando eu coloco no começo da frase, eu estou dando ênfase à frequência. Every day. Então tem isso também, tem a questão da ênfase, daquilo, qual a intenção daquilo que você quer dizer. Então, a língua inglesa, em vários aspectos, ela tem fórmula, ela tem uma estrutura X. Eu não vou aqui entrar em mérito em chunks of language ou outras coisas, mas ela tem uma estrutura. Outra coisa também que confunde muitos brasileiros é o uso do verbo auxiliar. Do, does, did, will, né? E os modais can, could, should, whatever, né? A gente só usa verbo auxiliar em locuções verbais em português. Não existe verbo auxiliar para indicar tempo verbal quando a gente conjuga verbo. Então, o verbo auxiliar em inglês, ele indica tempo verbal. Eu uso do, you, does no present simple. Eu uso did no past simple. Já em português, o que vai indicar o tempo verbal daquele verbo? É a sua desinência. Então, por exemplo, eu uso o verbo cantar. Eu canto presente. Eu cantei passado. Então, o canto é o que está indicando. Cantei é o ei que está indicando. Você entende? Então, por isso que também é muito difícil para o gringo aprender português, porque ele tem que conjugar todos os verbos. E em inglês isso não acontece. Eu tenho o verbo lá, eu vou usar o verbo live, que eu usei aqui no começo do vídeo. I live, you live, they live, we live. Aí só acrescenta um S para he lives, she lives, it lives. Certo? Então é tudo igual. No passado é mais igual ainda, né? É tudo ED, ou se for um verbo irregular, é tudo igual para todo mundo. Então é outro conceito
do idioma, da questão do contexto, que não entra na cabeça. Quer dizer, entra, mas muitos brasileiros ficam confusos. Mas por que que é assim? Por que que é assado? E quanto mais você fica questionando por que que é assim, por que que é assado, mais você vai travar. Nós estamos falando de idiomas distintos, não são idiomas idênticos. Porque se eu fosse passar tudo do português para o inglês, eu estaria aqui dando aula. Correto? E vice-versa. Seria muito mais fácil, então. Já todo mundo fala inglês no mundo inteiro, passar do japonês para o inglês, do italiano para o inglês, do espanhol para o inglês. Não é isso. Então, assim, eu vejo muita resistência nos alunos durante, eu tenho 17 anos de profissão, essa questão. Ah, mas a gente fala assim em português. Meu, você fala assim em português, cara, mas você não vai falar assim em inglês. Se você quer dizer determinada coisa em português, em inglês, você vai ter que falar assim, 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 achando bonito ou não. Existem coisas na língua portuguesa que são bem feias. Eu acho muito feio falar rubrica. Passei a vida inteira falando rúbrica. E eu acho rúbrica muito mais bonito, mas a pronúncia correta é rubrica. Eu passei a vida inteira falando elefoa. Não existe a palavra elefoa, é elefanta. E por incrível que você ache que é errado, mas existe presidenta. Não é uma coisa horrorosa? Essa é a questão do contexto dos dois idiomas. Esse é um fator que trava o seu inglês. Eu fiz umas anotações aqui, viu, gente? O segundo é a questão do sotaque. Existe aqui no Brasil, né? Os brasileiros acham que um brasileiro que fala inglês e tem um sotaque carregado, ele perde a credibilidade. Ah, é ridículo o inglês dele com esse sotaque carregado. Gente, sotaque é sua identidade, tá? Ah, existem professores que conseguem reduzir o sotaque da pessoa. Tanto que atores que atuam nos filmes americanos contratam esses professores para reduzir esse sotaque. Mas, gente, é um, não é uma coisa fácil de você achar no mercado. E se você achar, você vai pagar uma fortuna. E você imagina o quanto de treino você vai ter que fazer para tirar todo aquele seu sotaque para falar como um nativo. Por exemplo, eu posso até citar aqui a Gisele Bündchen, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos há anos e ela tem sotaque. Mas o que que acontece? Ah, mas a Gisele Bündchen é famosa. Ela pode, então, por que que ela pode e eu, uma simples mortal, não posso ter sotaque? Então, existe muito enraizado no Brasil, né, entre os brasileiros, e independente se ele está no Brasil ou no exterior, essa questão de que tem que falar igual um nativo. Gente, mesmo morando nos Estados Unidos, você não vai falar igual um nativo. A minha irmã mora lá há quase 20 anos. Ela tem sotaque. Aliás, ela tem uma carga de sotaque muito engraçada, porque o ex-marido dela. E você sabe que os negros americanos, eles têm lá suas peculiaridades, né? Até porque existe o Black English, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Então ela fala muito, parece cantado igual eles, entendeu? Mas ela tem o sotaque brasileiro. E por incrível que pareça, ela sofre isso também lá, porque o próprio estrangeiro não gosta do sotaque. Então, o que que faz? A pessoa fica aí com medo de falar porque vai ser julgada pelo sotaque dela. Sotaque, deixa eu corrigir aqui, sotaque, não sotaque. Então, a pessoa fica aí travada. Ai, eu vou falar, eu vou reclamar que eu falo igual um brasileiro, não falo igual um nativo. Gente, para você falar igual um nativo, só reencarnando. Aí tem a outra questão: sotaque em inglês de qual país? Porque existe o sotaque australiano, existe o sotaque irlandês, existe o sotaque inglês, existe o sotaque escocês. Eles têm sotaque também, gente. Pega uns vídeos da Tailândia ou da Irlanda. Ou da Escócia, você vai sentir, você vai falar, nossa, eu não sei inglês, cara. Você vai falar, é super difícil de entender. Então, assim, tenha em mente que o mais importante é você passar a mensagem.
e não se preocupar com o seu sotaque. E você, que é um babaca que fica aqui tirando sarro do sotaque das pessoas, vai estudar inglês, vai fazer melhor do que os outros. Sotaque não quer dizer que a pessoa fala errado. Sotaque é identidade. Porque eu acho muito engraçado, né? O gringo vem pro Brasil e fala: ai, mint rare, é comer uma cachorro quente. Ah, gente, acho que falei até igual um gaúcho agora. Porra, todo mundo baba o ovo. Ai, que bonitinho ele falar inglês. Ai, que fofo. Gente, por que que o gringo pode e o brasileiro não pode? É isso que eu não consigo entender. E para as pessoas que têm essa carga negativa muito nela, ela vai ficar em desespero em querer falar igual como nativo, porque ela acha que perdeu a oportunidade de emprego porque fala que tem sotaque brasileiro, ou porque ela foi tirar um sarro dela quando ela foi fazer uma apresentação porque ela tem sotaque brasileiro. Gente, o mais importante é passar a mensagem. Se você vai falar com sotaque ou não, não importa. O outro fator que está ligado com a questão do sotaque é a questão emocional. Gente, o que vem de pessoa para mim dizendo que tem medo de errar, medo de ser ridicularizado, medo de passar vergonha, é medo. Eu tive uma aluna que eu estava dando aula, era ela e o marido. O marido tinha um nível um pouquinho mais alto e eu tinha falado para os dois, eu falei, olha, já que ele tem um nível um pouquinho mais alto, vamos manter o nível da esposa. Ela não quis, ela falou, não, eu quero ficar no nível dele, porque assim vai me forçar a falar inglês, então eu quero ficar no nível dele. Eu falei, tá bom, beleza, combinar. Acho que depois de 4, 5 aulas, não foi muito tempo não, ela tremia, sim, ela ficava sem brincadeira, eu pedia porque eu tinha que pedir para ele falar, depois ela falar, os dois falarem entre eles, é aquela coisa, né? A aula tem que ser dinâmica e tem que fazer a pessoa praticar, porque não adianta eu ficar falando e o aluno ficar assim, né? Concorda? Aí chegou a vez dela falar, mas ela tremia, tremia, que eu falei, meu, essa mulher vai ter um ataque cardíaco aqui, e eu não sei o que vai acontecer, né? E a aula acabou, e no final da aula eu falei assim, tá tudo bem com você? Né? Porque eu vi que você estava tremendo, né? Ah, não, não é nada, pá, pá, pá. E aí eu peguei e sugeri, né, que ela procurasse terapia. Gente, acredite se quiser. Se você é professor que está assistindo a esse vídeo, você vai concordar comigo. O que manifesta problema psicológico na aula de inglês é fora do comum, gente. É fora do comum. É um medo e uma ansiedade tão grande que às vezes eu acho que a pessoa vai ter um treco, e que era o caso dela. E eu falei: olha, eu recomendo terapia. Só que a menina surtou quando eu falei isso. Surtou. Eu falei assim, gente, mas eu só tô, né, sugerindo, porque assim, nós professores somos treinados para ensinar inglês. Nós aprendemos gramática, eh, fonologia, pronúncia, um monte de coisa para ensinar inglês. Nós não somos treinados para lidar com as emoções do aluno. E eles trazem muita questão na sala de aula que você vê que não é o inglês o problema é psicológico, é emocional, porque ela está jogando talvez toda a sua expectativa na aula que ela trava. É normal. Por exemplo, eu vejo muito também empresas dizendo assim: olha, eu vou contratar você para fazer, né, para esse cargo, mas eu quero que você aprenda inglês em 4 meses. Gente, que loucura é essa? Uma empresa falar que você tem que aprender em 4 meses. Gente, não existe isso. Não existe isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada um aprende de um jeito. Aí a pessoa vem, me procura e fala: olha, eu preciso aprender inglês urgente, porque senão eu vou perder meu emprego. Então já é uma carga emocional tão grande, que aí a pessoa começa a ter chilique. Não consegue falar, não produz uma frase correta, pronuncia errado, trava, fica lá, né, raciocinando, pensando. E aí você vê claramente que não é uma questão com o idioma. Eu vou contar um caso aqui. Eu tive uma aluna, já faz um tempão, que ela era um bicho do mato.
Ela não abria a boca em sala de aula e quando abria era monossilábica. E ela já estava num nível intermediário, já era um livro mais avançado. Ela entendia toda a minha aula, dava aula assim, né? Eu uso português em sala de aula para iniciantes, mas nesse caso não, já era um nível mais avançado, então eu ficava falando inglês o tempo todo. Ela entendia fazer os exercícios, colocava ela para fazer dupla, né? Porque era só ela e uma outra aluna, ela até que falava um pouquinho. Aí um dia, é, batendo papo antes da gente começar a aula, ela me contou que ela estava passando por um problema muito sério na família. O irmão, não sei se ainda é, mas era usuário de drogas e estava deixando ela louca, porque o irmão fugia da clínica. Então ela botava ele na clínica, ele fugia. Botava ele na clínica, ele fugia. E ela ainda tinha que cuidar da mãe, que ficava ainda com o coração apertado, porque o menino fugia. Aí eu olhei para a cara dela e peguei e falei assim: olha, pessoa que usa droga, ela causa um estrago não só nela, ela causa um estrago na família inteira. E eu recomendo que você faça terapia para poder lidar com isso, que você precisa saber lidar com tudo isso que está acontecendo, até para poder lidar melhor com o teu irmão. Mas assim, foi uma conversa assim, sabe? Eu nem achei que ela ia ouvir o que eu disse. Aí, beleza, passaram-se uns 2 meses. Ela tava assim, falando pelos cotovelos, assim. Eu falei, eu fui deixando, né? Fui deixando, porque também tem um outro fator aqui. Você elogia o aluno, pronto, já era, né? Chega no minuto seguinte, ele se fecha. Não sei por quê. Em vez de ser o contrário, de ter um efeito de realmente, poxa, que legal, a professora me elogiou, não. Ele se fecha e fica. Então, eu procuro não falar nada, eu vou deixando o aluno falar. Eu fui falando, falando. Aí, no último dia de aula, eu fui elogiar, falei, nossa, parabéns, você está realmente falando, né? Que mudança do começo do semestre. Aí ela olhou para mim e disse assim: ah, você me mandou fazer terapia? Eu não mandei, eu sugeri. E vejo quanto a terapia mudou a visão dela com as aulas de inglês. Ou seja, ela jogava a frustração da vida dela na aula. Quando ela aprendeu a lidar que aula de inglês é uma coisa e vida pessoal é outra, ela começou a falar. Então, assim, a questão emocional é uma coisa que precisa ser vista. Você tem que entender por que que você está com tanto medo. Medo de quê? Por que que você está tão ansioso? Ou, no caso, por que que você treme? Muitos alunos, por exemplo, quando eu vou pedir para fazer exercício, eles ficam num desespero que eles querem acertar 100%. Né? Se ela tem 5 exercícios para fazer, ele quer acertar os 5. Se ele errar um, gente, errar não é ruim, muito pelo contrário, você aprende com o erro para não errar de novo. Então, a questão emocional pode sim estar ligada ao seu travamento na língua inglesa. O quarto motivo é a falta de dedicação. Isso eu tenho apertado na tecla, já eu sempre falo nos meus posts no LinkedIn, é, já gravei vídeo a respeito. Falta dedicação, trava mesmo. Vai travar, não adianta. Gente, não existe sucesso sem dedicação. Não adianta, por exemplo, não adianta eu ficar sentada no sofá assistindo, sei lá, uma série inteira em inglês que eu vou aprender inglês. Não vai. Você precisa de prática. Você precisa de dedicação. Também não adianta você falar assim, também não adianta você se matricular na academia e não ir, vai uma vez ou outra, depois chega no final do ano, ai, paguei a academia e não aconteceu nada. Claro que não aconteceu nada, filho. Então, assim, eu sou professora de inglês. Volto a dizer, o meu papel é transmitir o que eu sei para o aluno. Nós somos treinados para isso, para ensinar. Então, eu posso passar um pouquinho do meu background, falar um pouco da minha experiência, falar sobre cultura da língua inglesa, essas coisas que eu acho muito bacana, eu gosto muito. E
Só que eu tenho que falar para ele, né? Igual o personal, falar, ó, você vai fazer 5 séries desse exercício e o movimento é assim. Aí você tem que fazer o movimento certo. Ele vai lá e corrige. Olha, você está fazendo errado. Não, faz um pouquinho mais devagar. Ah, agora, né? Agora faz um pouquinho mais rápido. Ah, isso, agora perfeito. Continua assim, entendeu? Não é esse o papel do personal. Aí depois, com o tempo, você vai fazendo os exercícios sozinho, né? Ele vai passando outros e aquele que já te ensinou, você vai lá e faz sozinho. Até, sei lá, eu não tenho personal, mas ele fala assim, sei lá, faz o exercício X, um nome lá, e o personal não precisa nem mais corrigir, porque ele vai lá e pega o peso, tudo faz direitinho. Esse é o papel do professor, é passar para o aluno, corrigir, fazer as correções necessárias, e depois o aluno tem que praticar. Só que tem uma diferença entre musculação, né, e inglês. A musculação é visível, se bem que muitas vezes você fica aí, né? Dependendo da idade, você fica aí uns 2, 3 anos fazendo, parece que não tá mudando nada, mas tá mudando. Mas ela é visível, você consegue ver pelo formato do teu corpo, pela roupa que você põe, que já tá um pouquinho mais larga ou mais justa, dependendo do caso, né? Se você tá fazendo musculação para ganhar peso ou para perder peso é mais visível, as pessoas notam. Inglês não, né? Idiomas em geral não. Você só vai perceber que você está desenvolvendo inglês na hora que você começar a se arriscar. Ah, vou assistir um podcast, vou ouvir um podcast, eu vou assistir a uma série de TV sem legenda, sem nada. Vou começar a me arriscar mais, vou falar mais, eu vou fazer uma apresentação em inglês na empresa. E aí você começa a realmente notar que você está desenvolvendo. Isso é uma coisa muito pessoal, por isso que tem muita gente também que a gente vai falar aqui como um subfator, que chega aqui e fala assim: ah, eu estou estudando há um ano e não estou vendo evolução. Eu falei, gente, mas um ano? Como que você vai ver evolução em um ano? Se você só frequenta as aulas, não chega em casa, não abre o livro para fazer um exercício, você não ouve um podcast, você não faz absolutamente nada. A gente fica em média 16 a 18 horas por dia acordado. Eu chutei mais ou menos essa média. Dá mais ou menos por semana, 7 dias, 112 horas por semana acordado. 112 horas em contato com a língua portuguesa. Porque você fala com o teu chefe, você fala com o teu filho, você fala com a sua mãe, você fala com o seu irmão, você recebe e-mail, você escreve e-mail, você. E assim vai. Aí você faz 2 aulas por semana de inglês, de 60 minutos, no meu caso, 55. Ou seja, 110 horas de contato com a língua portuguesa por semana, contra 2 horas de inglês por semana. Ah, que lindo. Gente, existem exceções, existem pessoas que têm um nível de inteligência superior que em 2 aulas por semana ele consegue, mas a grande maioria precisa da dedicação. E quando eu falo dedicação, não é você ficar 1 hora estudando por dia. Quem é que tem 1 hora livre por dia para estudar, né? As pessoas hoje, né, tanto mulheres quanto homens, precisam trabalhar, né? Cuidar do filho, cuidar da casa, resolver os problemas. Às vezes a mãe tá doente, né? É um monte de coisa aí para resolver. Então, o que eu falo é 10, 15 minutos, gente. O Duolingo, eu vou fazer aqui uma propaganda do Duolingo, tá? Duolingo, se você assistir a esse vídeo, né? Porque eu não tenho patrocinador, não ainda, né, gente? O Duolingo, eu gosto muito do Duolingo, inclusive eu recomendo para os meus alunos que, assim, eles são preguiçosos mesmo, não adianta. Eu sempre falo, são preguiçosos mesmo. Mas o Duolingo, ele te avisa, olha, tá na hora de estudar. E você pode estipular, né, 10 minutos, 15 minutos, você estipula o tempo que você quer. E, gente, vocês podem fazer isso antes de sair de casa. Para quem trabalha em casa, tem um monte de gente que faz aí home office, né? Faz home office, coisa mais ridícula essa expressão, né? Trabalha em casa. Ou você fala I work from home. Tá, tô brincando aqui, né? As pessoas fazem home office, então ela não precisa acordar apressada, né, para pegar
o carro, enfrentar o trânsito, pegar o ônibus. Muitas vezes a pessoa só começa o expediente às 9 da manhã. Então dá para você pegar uns 15 minutinhos e usar um Duolingo, ouvir um podcast, assistir um videozinho no YouTube, ou dar uma revisada no conteúdo que o professor te ensinou. Isso é uma coisa muito importante, tá? Revisão é muito importante, porque o seu cérebro aprende por repetição. Não existe aprendizado sem repetição. Então não adianta eu aprender o do e o does. Acabei de ensinar para você o do e o does. Só que você ainda não absorveu o do e o does. E para absorver o do e o does, você tem que repetir. Aí você chega em casa, ah, eu já quero aprender o did. Past simple. Oh, hello. É igual você ir na academia, o professor fala, ó, vai começar com 1 quilo, você vai ficar 2 semanas fazendo 1 quilo. Aí na semana seguinte já quer pôr 2, aí machuca o braço ou a perna, aí tem que parar. Adiantou? Por que que você não segue os conselhos do seu personal trainer ou do seu é, fitness instructor, né? É a mesma coisa. Falei, gente, se eu aprender o do e o does, você tem, lembra, 2 horinhas de inglês por semana contra 110 horas de português durante a semana. Meu, estuda o do e o does de novo, faz mais exercício na internet. Gente, não só na internet, hoje você digita lá no Google Present Simple Do Does Exercises. Meu, vai surgir uma lista de sites, assim, não faço nem ideia, mas é uma lista enorme para você fazer os exercícios. Ou você pode ir lá no ChatGPT e falar, ó, produz exercício de do e does para eu praticar, entendeu? Criatividade é o limite. Quer dizer, não é a limite, né? Se bem que, pela falta de dedicação, o que eu tenho notado ultimamente é os alunos ter a criatividade um tanto quanto reduzida. E isso tem uma coisa que eu estou notando de uns tempos para cá. Por exemplo, eu peço para o aluno, pega uma foto, sei lá, uma foto X, sei lá, eu não tenho nenhuma foto aqui sei lá, vou pegar aqui o meu amigo maravilhoso, Freud. E aí, sei lá, conta uma história. Tudo bem que é um pouquinho sofisticado, né, essa atividade, mas eu sempre gosto de usar muitos recursos. Conta uma história, monte uma frase, às vezes 2 fotos juntas. Eu falo, ó, agora você vai fazer uma frase baseada nas fotos, né, no contexto que está na foto. Pô, o aluno não consegue, gente. Ou faz uma frase assim que eu falo, meu Deus, da onde que ele tirou isso? As pessoas, né, a gente viu aí que o nível do QI na atual geração caiu pela primeira vez na história da humanidade, né, por conta do quê? Do uso excessivo de celular. Outra coisa que a gente viu recentemente é que caiu também pessoas que leem livros, também por conta do uso excessivo do celular. E hoje, o que que acontece? As pessoas veem vídeos curtos, né? Não nem... Então, por exemplo, agora eu já estou com o quê? Quantos, uns 40 e poucos minutos aqui de vídeo, provavelmente a maioria nem assistiu tudo. Então, assim, as pessoas elas não estão tendo muita paciência. Querem aprender inglês para ontem. Eu já várias vezes a gente me procura e fala assim: olha, eu preciso aprender inglês urgente porque eu vou viajar mês que vem. Eu falei, gente, como assim? Entenda uma coisa. Quando você veio ao mundo, tudo era novo. Você tinha uma porrada de informação ali. Cor, som, coisas. Olha aqui um monte de livro, um monte de coisa aqui atrás. Muita, 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 muita coisa. Então você vai absorvendo tudo aquilo ali. Só que você vai adquirindo a linguagem aos poucos, porque na verdade a criança, ela aprende por observação, tá? Ela presta atenção no som. Por isso que a criança, principalmente na faixa entre os 0 e 6 meses, ela é capaz de aprender qualquer idioma, porque é tudo muito novo para ela. Então, se você estimular o teu filho, que ainda é bebê, a falar outro idioma, vai ser muito mais fácil ele depois aprender quando estiver crescendo. Existem casos e casos, tá, gente? Eu posso até citar o caso da Alice, né? Se eu não me engano, a menina Alice,
que a mãe sempre estimulou, né, a menina desde pequena a falar aquelas palavras difíceis. A mãe estimulou. Não adianta você falar assim, olha, a criança aprende mais rápido porque o cérebro dela. Não, não é isso. Ela aprende mais rápido, sim, porque o cérebro dela é novinho. Só que precisa de estímulo. Agora, para um adulto, o estímulo é maior. Eu preciso de mais estímulo, mais dedicação para que o meu cérebro possa absorver aquele conteúdo. Por isso a questão da repetição. Então, hoje, o que que acontece? A pessoa fica mais consumindo conteúdo, só consumindo conteúdo nas redes sociais, mas não tem a capacidade mais de ser criativo. E eu estou percebendo muito isso nas aulas. Então, a pessoa tem dificuldade, sim, de pensar de forma mais abstrata, e trazer isso para o próprio pro idioma, né, para o inglês. Porque tem gente que fala assim, ah, eu me expresso melhor em português. Sim, claro, é seu idioma mãe, né? Você vai expressar melhor. Mas para você chegar num nível de expressar da mesma forma em inglês, é prática. Então, esse é um fator crucial. Eu acho que até o mais importante de todos é que a pessoa não se dedica aos estudos. Mas eu vou repetir aqui. Não é para estudar 1, 2, 3, 4 horas por dia feito um louco condenado. A não ser que você tenha tempo. É 15 minutos por dia. Pelo menos você tira essas 2 horas de inglês que você faz por semana. Você aumenta um pouco mais, certo? E a quinta, o quinto fator, na verdade, é a questão da consciência daquilo que você produz, né? Aquilo que você fala. Mas antes, o que que acontece também? A pessoa está aprendendo inglês. E não tem como, gente, aprender um idioma sem usar gramática. Claro que eu não vou chegar para aluno e falar assim, olha, isso aqui é um verbo, isso aqui é o predicativo, isso aqui é o predicado do, entendeu? Isso aqui é... Não, eu não vou ficar falando essas coisas. Mas às vezes também, quando eu não falo, sabe o que acontece? O aluno pergunta. Ah, isso aí é um adjetivo, né, professora? Aí você fala, puta que pariu, né, mano? Eu quero ensinar um negócio para ele, sem ter que ficar falando em gramática, mas ele traz o assunto. Ensinar adulto é um problema, porque ele quer tintim por tintim, preto no branco, pingo nos is, entendeu? Ele quer tudo certinho, mas eu falo, gente, você não veio aqui para falar? Eu posso até te ensinar, mas você precisa falar. Então, assim, é aquilo que eu falei lá no começo, se você quer falar determinada coisa, que você fala em português e inglês, você vai ter que fazer assim, 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 assim. Pronto, para que que eu vou ficar complicando? Então, o que que acontece? Fica traduzindo, né? O aluno fica lá falando a frase em português lá na mente dele, fica traduzindo. Demora um tempão. Isso não é fluência, você tá entendendo? E ele começa, né, aos poucos, ele começa a montar as frases, né? Beleza? Só que ele, com o tempo, ele não tem a consciência daquilo que ele está falando. Por quê? Quando você fala em português, né, que você é fluente em português, você não tem consciência do que você está falando. Você não sabe quando você põe o verbo, quando você não põe, né? Às vezes a gente até comete uns erros, né? Fala nós vai, nós vem, e os mano, as mina, né? Mas tá lá de boa, né? Existem até algumas questões que faz parte do português do dia a dia, que a gente fala português falado, assim como existe o inglês falado, o spoken English. Mas o que que acontece? Às vezes um aluno monta uma frase que você fala assim, meu Deus do céu, como que ele montou essa frase, mano? Nem eu tô entendendo. E aí você fala assim, olha, vamos lá, de novo. Eu gosto de chocolate, né? I like chocolate. Beleza. Aí passou um tempo, o cara, ao invés de falar I like chocolate, ele fala I chocolate. Aí eu falo, meu, gente, mas cadê o verbo? Então, assim, a pessoa não tem consciência daquilo que ela está falando. Opa, porque ela ainda está traduzindo lá na cabeça dela, fora os outros fatores que eu citei antes, né? A questão emocional também aí, nesse momento, pesa muito, porque o aluno está tão preocupado em traduzir aquilo para não errar, né? Porque aí vem aquele, né, o medo de errar, medo de passar vergonha, etc, 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 que ele fica. Aí, quando ele vai produzir aquilo, ele produz tudo errado e ele nem percebe que ele produziu errado.
Então, eu falo que quando o aluno começa a ganhar consciência daquilo que ele produz ou fala, ele já está começando a entrar no nível da fluência, porque ele automaticamente se corrige. Se ele comete um erro e fala, assim, sei lá, she live, aí ele fala, ops, she lives, entendeu? Aí ele já começa, já tá no nível da fluência, que é você conversar, bater papo, sem ter que ficar prestando atenção no que você fala. Por isso que eu falo, não existe inglês em 3 meses, em um mês, em 24 horas, 6 meses, nem em um ano. Pode até ser que aconteça por umas raridades de pessoas. Eu assisti a um vídeo de um rapaz que ele pediu demissão do emprego, ele juntou uma grana, sei lá o que que ele fez, pediu demissão do emprego, ele se programou para falar inglês fluente porque ele queria prestar um exame de proficiência, porque o sonho da vida dele era morar fora. Mas sabe quantas horas por dia ele estudou durante 3 meses? 14. Acho que ele só parava para comer, dormir, tomar banho, talvez fazer uma atividade física e ficou ali mergulhado. Ele conseguiu. Tanto conseguiu falar inglês, como ele conseguiu passar no exame, como ele está hoje. Inclusive, acho que ele mora no Canadá, não sei aonde. E ele, inclusive, tem um perfil no Instagram ensinando as pessoas a como morar no exterior, que era o sonho da vida dele. Mas, gente, quem tem 14 horas por dia para estudar inglês assim tão rápido? Eu acabei de explicar aqui que você tem 110 horas por semana de contato com o idioma quando você está acordado, porque o resto você está dormindo. E 2 horas que você está acordado, você está fazendo aula com o seu professor ou na sua escola. Então, veja, não existe essa coisa, ai, ele é superdotado, ele é inteligente, não sei o quê. Não, existem as pessoas superdotadas, inteligentes, etc. Mas o que existe é dedicação. É difícil? Sim, aprender outro idioma não é fácil, é difícil, porque você tem que aprender estruturas novas, além de sons novos. Existe o som do TH, por exemplo, da língua inglesa, né, que é dificílimo para o brasileiro falar, porque não existe no nosso idioma. Por exemplo, palavras como with, eh, without, birthday, bathroom, né, com o som do TH. Para muitos brasileiros é o som do T, né, que nem father. Eu já tive aluno que falava father, entende? Então, assim, é tudo muito novo. E aí você tem que reeducar o teu cérebro. Não é impossível, tá, gente? É possível, tanto que a gente tem aí a neurociência provando que é possível. Só que para uma determinada faixa etária é mais difícil. Agora, se você vem ao longo da vida, né, cuidando do teu cérebro, sempre aprendendo coisas novas, fazendo atividade física, se alimentando bem, você pode estar com 60 anos, cara, você vai falar qualquer outro idioma de boa. Então, só para a gente recapitular aqui, é a questão. 5 fatores que travam o teu inglês. O contexto, né? Isso é levado muito em consideração. O sotaque, mas na verdade não porque você tem que falar com sotaque americano. A questão é que as pessoas acham que falar com sotaque brasileiro perde a credibilidade dele, né, de falar inglês. A questão emocional, que muitas vezes é trazida em sala de aula, que não tem nada a ver com o idioma. A falta de dedicação, ou seja, de se dedicar aos estudos quando você não está tendo aula com o seu professor ou com a sua escola. E a consciência, né? A falta de consciência, na verdade, do que você produz e fala. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Se vocês têm dúvidas, deixem aí nos comentários ou entre em contato comigo pelo e-mail, que está aí também. E eu espero apesar de ter sido longo, né, quase uma hora aqui, vocês realmente tenham entendido o que realmente trava o teu inglês. Não é o fato de você estudar na escola X ou na escola Y com o professor Z, W, não importa, né? Existem esses fatores que podem estar aí realmente fazendo você não sair do What's your name? My name is, etc. Certo? Então a gente se vê por aí.
Até mais.